Repercussão internacional da arquitetura brasileira no século XX. O movimento moderno. Iniciado na Europa, o modernismo foi um movimento que envolvia as áreas artísticas e culturais. Os principais ideais modernistas tiveram sua chegada ao Brasil a partir da primeira década do século XX, introduzida através de manifestos como a Semana da Arte Moderna, realizada em 1922 em São Paulo. O modernismo foi o reflexo da efervescência cultural da época. Durante o período, o país passou pela industrialização e por período de grande ufanismo, o que levou à busca pela arte, incluindo aqui a arquitetura nacional, sem se prender aos padrões europeus, porém não nas primeiras décadas do século XX, onde manteve-se e até acentuou a tendência à cópia ou arremedo dos estilos consagrados na Europa. Edifícios neoclássicos, góticos, florentinos, normandos e até mouriscos, como o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, inseriram-se na paisagem urbana do Brasil sob a classificação geral de ecletismo, pluralidade que o escritor Monteiro Lobato se referiu como carnaval arquitetônico. O primeiro divulgador desses novos horizontes no Brasil foi o arquiteto de origem russa Gregory Varshkovich, que publicou em 1925 o Manifesto da Arquitetura Funcional, e 2 anos depois escandalizou São Paulo com sua primeira casa futurista. Combatido juntamente com Flávio de Carvalho, que disputou com um projeto moderno o concurso para o novo Palácio do Governo de São Paulo. Varshkovich abriu à visitação pública a exposição de uma casa modernista para a qual concebera até o mobiliário e onde expôs trabalho de artistas da Semana da Arte Moderna de 1922. No fim do ano de 1929, Le Corbusier visitou o Rio de Janeiro e São Paulo. Fez conferências, apresentou suas concepções, discutiu planejamento urbano ante a explosão demográfica. Suas ideias causaram impacto e levaram a que as teses de Varshkovich e seus companheiros prevalecessem sobre a dos neocoloniais no século IV. Congresso Pan-Americano de 1930. No Brasil, o campo da arquitetura teve influência de arquitetos estrangeiros, adeptos do movimento. O russo Gregory Varshkovich projetou a Casa Modernista de 1929, obra que foi marcada como a primeira casa em estilo moderno em São Paulo. Porém, o estilo se tornou conhecido e aceito em solo brasileiro através dos projetos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Os projetos modernistas eram marcados pelo racionalismo e funcionalismo, além de características como formas geométricas definidas, falta de ornamentação. A própria obra é considerada um ornamento na paisagem, separação entre estrutura e vedação, uso de pilotis a fim de liberar espaço sobre o edifício, panos de vidro contínuos nas fachadas ao invés de janelas tradicionais, integração da arquitetura com o paisagismo e com as outras artes plásticas através do emprego de painéis de azulejo decorados, murais e esculturas. O governo Getúlio Vargas, decidido a mudar os padrões existentes no terreno da arquitetura, entregou a direção da Escola de Belas Artes a Lúcio Costa, que propôs reformas radicais, as quais lhe valeram demoradas resistências acadêmicas. Quando as novas ideias triunfaram, iniciou-se o período denominado heróico da arquitetura brasileira, em que se revelaram personalidades como Afonso Reidi, Luiz Nunes, os irmãos Marcelo e Milton Roberto e Rino Levi. Quando o movimento moderno se difundiu no Brasil, arquitetos recém-graduados passaram a estudar obras de arquitetos estrangeiros, como os alemães Mies van der Rohe e Walter Gropius. Porém, foi o arquiteto franco-suíço Le Corbusier que mais teve influência na formação do pensamento modernista nos arquitetos brasileiros. Suas ideias inovadoras tiveram uma vasta influência no movimento em território brasileiro, sendo forte e inspiradora para Lúcio Costa, Niemeyer e outros pioneiros da arquitetura moderna brasileira.
Lúcio Costa, então a pedido do ministro da Educação Gustavo Capanema, forma uma equipe com os arquitetos Afonso Herreydi, Carlos Leão, Hernani Mendes de Vasconcelos, Jorge M. Moreira e Oscar Niemeyer. Lúcio Costa sugeriu ao ministro Capanema que convidasse Le Corbusier para vir opinar sobre o novo projeto. Então, com 49 anos, ele permaneceu um mês no Rio de Janeiro trabalhando com aquela equipe de jovens, até se definir o projeto final, considerado um dos marcos decisivos da moderna arquitetura brasileira. O edifício do Ministério foi concebido de acordo com os fundamentos modernistas, representando a ruptura com as formas arquitetônicas ornamentadas com motivos historicistas e simbólicos que eram usados na época. Esse edifício é composto por um volume em altura sobre pilotis e outro mais baixo perpendicular ao primeiro. Suas elevações tiveram um tratamento com influência solar, utilizando elementos arquitetônicos como brises de soleil e vidro. A planta baixa segue os parâmetros modernistas, isto é, planta livre sem paredes fixas, o que permite maior mobilidade. As divisórias são de madeira, sem chegar ao teto, o que permite ventilação cruzada. Alguns ambientes receberam azulejos e murais do pintor Cândido Portinari, e jardins com esculturas de Lipschitz, Bruno Giogi e Celso Antônio. Além de orientar a equipe de arquitetos que em 1936 projetou o edifício da nova sede do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, o edifício Gustavo Capanema, Le Corbusier realizou conferências para difundir suas ideias e reforçar a influência sobre os jovens arquitetos da época. Nessa mesma época, Luiz Nunes transferiu-se para o Recife, onde liderou uma fértil experiência a convite do governador do estado. Organizou a diretoria de arquitetura com uma equipe composta por Joaquim Cardoso, Francisco Saturnino de Brito, Aníbal Melo Pinto, Sérgio Magalhães, Tica Valcante, Augusto Rodrigues e Roberto Burle Marx. Foram então executados os primeiros trabalhos de tendência moderna no Nordeste brasileiro. O Reservatório de Água de Olinda, o Hospital Brigada Militar de Pernambuco, a Escola Rural Alberto Torres e a Prefeitura Municipal de Recife. Uma das contribuições mais interessantes desse período, e que mais tarde se incorporou à arquitetura brasileira, foi a redescoberta do bloco de cimento vazado, usado comumente cheio de argamassa para alvenaria e que a equipe de Luiz Nunes passou a empregar em sua aparência natural, como simples e prático quebra-sol. Na década de 1940, novos nomes enriqueceram o cenário arquitetônico brasileiro, como Henrique Mendim, Atilo Correia Lima, Vila Nova Artigas, Paulo Antônio Ribeiro, Ari Garcia Rosa, Hélio Shoa e Aldari Toledo. Uma série de obras de alto significado consagraram seus autores e chamaram a atenção do mundo para a arquitetura que se fazia no Brasil. O Conjunto de Pampulha, em Belo Horizonte, de Oscar Niemeyer, o Pavilhão de Feira Internacional de Nova York, de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, trabalho em que foi feito a maquete. Já na década de 1950, o conjunto de edifícios do Parque Guinle, no Rio de Janeiro, de Lúcio Costa, o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, de Marcos Conder Neto e Hélio Ribas Marinho, em 1957. Os projetos dos edifícios governamentais foram confiados a Oscar Niemeyer, que os harmonizou de maneira excepcional com a paisagem urbana proposta por Lúcio Costa, criando formas de excepcional beleza plástica como o Palácio da Alvorada, cujas colunas se tornaram longa marca da capital no país inteiro, e sua capela, o Palácio do Planalto, conjunto do Congresso Nacional, que formou a chamada Praça dos Três Poderes, e mais tarde o Teatro Nacional, a Catedral e o Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Depois dessa fase do começo de Brasília, as novas gerações de arquitetos afastaram-se bastante do lirismo pessoal de Niemeyer, voltando-se principalmente para as experiências com novos materiais em que já se destacava Afonso Herreydi, que construiu o Museu da Arte Moderna, no Rio de Janeiro, e o edifício Instituto de Providência da mesma cidade. São exemplos mais recentes dessa concepção atuais o edifício sede do Banco do Estado do Rio de Janeiro, projeto de Henrique Mendim,
O edifício sede da Petrobras, projeto escolhido em 68 no concurso nacional, de autoria de uma equipe paranaense liderada por Roberto Luiz Gandolfi. O Museu de Arte de São Paulo, o MASP, da arquiteta Lina Bobardi. Após a divulgação do movimento moderno, houve uma subdivisão em várias tendências estilísticas. Um exemplo é o Rio de Janeiro, que teve a fusão dos princípios modernistas europeus com a herança nativa, que resultaram em uma arquitetura de formas mais livres. Dentro disso, evidencia-se a originalidade de Oscar Niemeyer. Niemeyer, então, abandona o funcionalismo exagerado dos ideais modernos e utiliza em suas obras formas, curvas mais livres, que buscam a beleza, não um resultado final com base somente em sua função. Essas características ficam evidenciadas no conjunto da Pampulha, em 1942, em Minas Gerais, nos famosos edifícios de Brasília, o Grande Hotel de Ouro Preto e o Parque do Ibirapuera.